Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Que bom! Mais uma vez estamos aqui para uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu pedindo licença a vocês mais uma vez para entrar na sua casa e compartilhar com você mais um pouquinho da Palavra de Deus. Amém? Muito bem! Então, hoje nós vamos continuar falando, sobre Neemias e a reconstrução do Muro de Jerusalém, que é algo muito importante e muito bonito também. Mas, vocês viram que a gente tem aqui, uma foto da minha família? Por quê? Porque nós não podemos nos esquecer que este mês é o mês da família. E nós devemos orar todos os dias pela nossa família de casa, pelos nossos familiares, que são os nossos avós, os tios, todos os nossos parentes, e também orar pelas famílias da nossa igreja, que é a nossa grande família, é a família que faz parte do povo de Deus. Amém? Então, nós vamos neste momento orar, agradecer a Deus pela nossa família, abençoá-los, colocá-los nas mãos do Senhor, tá bom? Pra gente dar continuidade. Nós vamos orar, agradecer a Deus pela nossa família, porque a nossa lição de hoje também fala sobre um trabalho de família, a união das famílias. Amém? Então, vamos orar. Abaixa a sua cabeça, deixa a sua Bíblia a postos, a minha já está aqui, tá bom? E nós vamos então, a minha já está aqui, e nós vamos então orar e agradecer a Deus pela nossa família. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um domingo aqui na tua casa, por mais um domingo em que podemos ler a tua palavra, Senhor, e aprender um pouco mais sobre ela. Muito obrigado, Pai, por mais uma semana de bênção, de proteção. Senhor, neste momento nós agradecemos pela vida da nossa família. Nós te agradecemos também pela vida dos nossos familiares e pela proteção que o Senhor tem nos dado. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado da nossa igreja e dos nossos pastores. Mas nós também queremos colocá-los em teus pés, Pai, para que o Senhor continue a proteger e cuidar. Que o Senhor continue protegendo as famílias da igreja, da doença, da dor. Senhor, muitas pessoas estão doentes neste momento. Doentes físico, doentes espirituais, doentes da alma. Pai, cura cada um. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ensine, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora que nós já oramos, nós vamos falar o nosso versículo com a Pro Sarita e aproveitar para fazer um louvor, Preparar o nosso coração para a ministração de hoje. Amém? Vamos lá? Olá, pessoal. Eu espero que todos estejam bem. A gente vai cantar uma música. Vamos? Acho que vocês aí conhecem. E ela fala o seguinte: tá tudo escuro, mas eu tô chegando para iluminar. Você pode iluminar a sua casa, você pode iluminar o dia de alguém com alguma mensagem, com algum vídeo, não é? Porque a gente precisa brilhar o amor. Então, vamos cantar? Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar. Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar. Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar. Eu tenho a luz de Deus, vou brilhar de novo. Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar. Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar. Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar. Eu tenho a luz de Deus, vou brilhar. Mais que lamparina, mais que lâmpada, que vela, que lanterna, ilumino muito mais. Sou a luz do mundo.
armas preparadas, eu não tenho medo não. Jesus me ilumina em qualquer escuridão. Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar. Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar. Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar. Eu tenho a luz de Deus, vou brilhar mais que lamparina, mais que lâmpada, que vela, que lanterna, ilumino muito mais. Sou a luz do mundo e o sal dessa terra. Jesus disse que eu sou, então eu vou brilhar. Resgatar quem tá no escuro e trazer aqui para a luz. Com as armas preparadas, eu não tenho medo não. Jesus me ilumina em qualquer escuridão. Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar. Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar. Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar. Eu tenho a luz de Deus, vou brilhar. Tá tudo escuro, mas eu tô chegando. Tá tudo escuro, mas eu tô chegando. Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar. Eu tenho a luz de Deus, vou brilhar. Você tem a luz de Deus. Um beijo. E o nosso versículo de hoje é o mesmo do domingo passado. Então, a gente vai repeti-lo, tá bom? E aí a gente vai fazer com gestos, igual a Pro fez semana passada. Vamos comigo, então? Então, vamos lá. Porque de Deus somos cooperadores. Porque de Deus somos cooperadores. 1 Coríntios 3, 9. 1 Coríntios 3, 9. Porque de Deus somos cooperadores. 1 Coríntios 3, 9. Muito bem. Muito bem. Vamos então continuar com a nossa história. Amém? Nós retomamos o nosso versículo, fizemos um louvor muito gostoso que prepara o nosso coração, mas agora nós temos algo ainda muito importante para a gente aprender. Neemias, ele estava muito feliz, vocês se lembram? Então vamos lá para a nossa história. A nossa história de hoje tem o seguinte tema: desânimo, nem pensar. Sabe o que é ficar desanimado? Triste assim, tá chorando. Ai, eu não quero brincar. Desânimo, nem pensar. Nós devemos nos lembrar que Neemias passou por bastante dificuldade, certo? Para chegar até Jerusalém e cumprir a sua obra. Mas ele não se desanimou. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O nosso tema é desânimo, nem pensar. A nossa história bíblica de hoje está aqui na Bíblia, no livro de Neemias, capítulo 3 ao capítulo 8, que nós vamos dar uma ênfase maior, né, em uma situação muito importante, que tem tudo a ver com o nosso versículo, exatamente falando sobre cooperação, ok? Então vamos lá. Neemias era um copeiro, certo? Só retomando da semana passada. Ele era um copeiro do rei, pediu ao rei para ir até Jerusalém, porque ele queria ajudar a reconstruir. Chegou lá e falou com os líderes da cidade, começou a trabalhar. Mas será que foi fácil esse trabalho? Será que Neemias conseguiu fazer tudo sem nenhum problema, sem nenhuma adversidade? A Bíblia nos diz que não, que Neemias tinha uma barreira pela frente. Ele tinha uma situação para ser resolvida. Por quê? Porque existia ali os inimigos do povo de Deus, que não queria que os muros fossem reconstruídos, que não queria que as coisas dessem certo. Na vida, nós temos muitas coisas, muitas pessoas que às vezes não cooperam para o bem, né?
E a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Os inimigos dos judeus não queriam que os muros fossem reconstruídos. E eles fizeram muitas coisas para que isso não acontecesse. Mas Neemias tinha o quê? Ele tinha Deus, o Deus verdadeiro. E Deus estava cuidando do seu povo, certo? Então, olha só. Neemias, ele estava então todo feliz e contente. Vamos reconstruir, tudo vai dar certo e as coisas vão caminhar logo, logo, com fé em Deus, tudo vai dar certo e nós vamos fazer o que nós viemos fazer. Preste bastante atenção para não perder nenhum detalhe dessa história, ok? Neemias chegou a Jerusalém 13 anos depois de Esdras. Com a posição de governador da província e com tal autoridade para reconstruir os muros, que não obstante a edificação do templo continuavam abandonados, sua administração durou cerca de 36 anos. O capítulo 3 de seu livro apresenta o processo de reconstrução dos muros da cidade. Os filhos de Asenaá edificaram a Porta do Peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste, reparou Messulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. E cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes, repararam os tecoitas. Ao longo do capítulo, a expressão "ao lado destes" se repete dezenas de vezes. Ela mostra o trabalho de união e de dependência que havia entre os construtores. União porque todos estavam alinhados pelo mesmo propósito. Dependência, pois o sucesso da proteção da cidade através dos muros só seria possível se todas as partes fossem completadas. Isso porque se 90% do muro fosse refeito e 10% fosse deixado, o povo ainda estaria em perigo, pois os inimigos ainda tinham por onde passar para atacar a cidade. Assim, o sucesso de um dependia do sucesso do outro. No capítulo 4 do livro de Neemias, encontramos o povo na obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. Porém, enquanto trabalhavam, um grande circo se formava para destruir sua obra. Diante do perigo da iminente guerra, um plano é elaborado. Eles trabalham com todas as forças, mas vigiam todo o tempo. A partir do verso 21 lemos: Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Muito bem, gostaram? Muito legal o nosso louvor, não é mesmo? Nós somos luzes e devemos brilhar. E brilhar como Neemias. Foi o que Neemias fez. Brilhou nas trevas. O povo de Deus conseguiu reconstruir. Vamos ver como isso aconteceu? Então vamos lá. Neemias estava muito feliz com a reconstrução do muro, né? Porque todo o povo estava pronto para colocar a mão na massa e trabalhar. Mas tinha umas pessoas que não queria que isso desse certo. Quem eram essas pessoas, Pro? Estes homens aqui de cara brava, pessoas do mal, que não gostam que as coisas de Deus dê certo. Eles trabalhavam e cooperavam para o mal e não para o bem. E eles faziam o quê? O tempo todo tentavam destruir os planos do povo de Deus. Eles fizeram exatamente tudo o que não deveriam fazer. Eles estavam trabalhando para que tudo desse errado. Sabe o nome deles? Estes homens aqui, ó, olha a cara feia deles, de pertinho. Sanbalate, Gesem e Tobias. 3 homens que não queriam que o trabalho desse certo. Eram inimigos do povo de Deus. Por que inimigos? Porque eles não gostavam do povo de Deus. Eles eram desobedientes. Eram pessoas muito más. Então, eles não queriam que o trabalho desse certo.
e ficavam o tempo todo fazendo alguma coisa para que tudo desse errado. Mas Neemias não desanimou. Não, nem ele nem o povo, de forma nenhuma. Nós não vamos desanimar. Neemias, então, o que ele fazia? Ele chamava o povo para orar. Vamos orar para que todo o nosso trabalho dê certo. E Neemias, então, dividiu as famílias de Jerusalém para o trabalho. Lembra que eu falei da nossa família, da união das famílias? Exatamente isso que aconteceu ali. Neemias dividiu as famílias e cada um reconstruía uma parte do muro que estava na frente da sua casa. Lembra na primeira leitura? Que fala que todos faziam juntos e ao lado tinha o outro e do lado tinha o outro e assim sucessivamente? Porque todas as famílias estavam unidas em um único propósito, que era a reconstrução. Então, Neemias dividiu o povo, cada um deveria reconstruir uma parte. E os 3 inimigos, mais alguns, estavam querendo invadir Jerusalém e destruir o trabalho. Pode uma coisa dessa? Que feio, né? Mas Neemias ficou sabendo. E naquele momento, mais uma vez, ele chamou o povo para orar a Deus e pedir para Deus uma orientação. Pedir para Deus não deixar que as coisas acontecessem, as coisas erradas que eles queriam. Eles ficavam o tempo todo tentando enganar Elias, enganar o povo. Eles diziam assim: esse povinho de Jerusalém acham que vão construir alguma coisa com tijolos queimados e portas queimadas? Ah, não vão não. Era esse o plano deles, destruir Jerusalém, não deixar que as coisas acontecessem, né? Eles estavam tentando invadir Jerusalém. E quando Neemias ficava sabendo das coisas que eles queriam fazer, Neemias então orava a Deus e chamava o povo para o trabalho. E o povo orava a Deus e trabalhava. Neemias então, dividiu. Enquanto alguns trabalhavam na reconstrução, os outros faziam o quê? Ficavam como guardas, cuidando das pessoas, em alerta e prontos para a batalha. Sabe que eles não soltavam as armas nem para dormir? Eles ficavam o tempo todo com as suas armas na mão. E Neemias dizia para o povo assim: vão e fiquem de olho, fiquem alerta. E deixou perto dele uma pessoa que estava com uma trombeta. E o que acontecia? Se os homens maus viessem invadir Jerusalém, a trombeta soava e todo o povo se reunia próximo de Neemias. E ele, na fé, disse para o povo: vamos ficar juntos que Deus vai batalhar por nós. Porque eles confiavam completamente em Deus. É isso que nós devemos fazer. Muito bem, eles conseguiram concluir a obra. Olha só que lindo que ficou. Os muros foram erguidos em apenas 52 dias. Neemias e o povo de Jerusalém conseguiu colocar o muro inteirinho de pé. O muro ficou pronto. A cidade estava segura novamente. O povo estava feliz. Tão feliz que Neemias fez o quê? Chamou Esdras para ler a porção da palavra de Deus para o povo. Então, a palavra de Deus estava junto com eles o tempo todo, porque eles amavam a palavra de Deus e eram obedientes. Então, Esdras foi até a praça no centro e leu a porção da palavra de Deus para todo o povo de Jerusalém. E logo depois, eles fizeram uma grande festa
em louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso, que cuidou deles, que os ajudou, que os protegeu, que guardou e que deu para eles toda a condição de reconstruir o muro, não é mesmo? E foi maravilhoso. É isso que nós devemos fazer. É o que Deus espera que nós façamos, que a gente sempre nos lembre de tudo o que aconteceu e que a gente saiba louvar e agradecer a Deus. Neste momento tão difícil que nós estamos passando, nós não podemos nos esquecer da palavra de Deus. Nós devemos sempre nos lembrar. E quando nós passamos por dificuldades, a melhor coisa que nós temos a fazer é o quê? Orar a Deus, assim como Neemias. Orar e pedir para Deus que nos ajude, e Ele vai nos ajudar. Quando nós precisamos fazer alguma coisa que é muito complicada, quando nós estamos passando por uma dificuldade, quando nós estamos desanimados sem querer ir para a igreja, também nós devemos orar pedindo a Deus. Então, tudo isso aconteceu. O muro foi erguido e todos puderam festejar. Por quê? Porque as famílias trabalharam juntas, uma ao lado da outra, todos com um único propósito. Então, a nossa família é muito importante em todos os momentos da nossa vida, em todas as coisas que nós vamos fazer. Deus ama a família, Deus nos ama, e todas as dificuldades pela qual nós passamos, Deus está conosco e nos ajudando. Então vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus por esta lição, por esta porção da palavra dele, que vem nos trazer esperança de que tudo pode dar certo se estivermos ligadinhos ali, uns com os outros e principalmente com Ele, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos? Papai do céu, nós te agradecemos, Deus, por mais essa história, por mais esta lição, por mais essa porção da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar neste momento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida do teu povo. Nós te agradecemos porque o Senhor cuidou do povo de Jerusalém, cuidou de Esdras, e o Senhor cuida de nós em todas as nossas dificuldades. Por isso nós as apresentamos em tuas mãos, Senhor. Sonda o nosso coração. Deus, perdoa os nossos pecados e nos conduza sempre no teu caminho. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora, vocês vão fazer a lição de casa. Olha só. O que a gente vai fazer da lição de casa? Muito bem. Aqui, nós temos que completar os tijolos com pedacinhos de papel. Mas se você não tiver, não tem problema. Pode deixar que quando a gente voltar, a Pro leva o papel para vocês colarem. Vocês vão pintar toda a cena e deixar aqui o muro para a gente completar depois, tá bom? E não esqueça de fazer a lição de casa. Amém? Então, um bom domingo para todos. Deus os abençoe. Tenham uma ótima semana em família.